Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast, o segundo Greencast de 2024. O primeiro eu estava do lado errado da mesa, doutor Guilherme, ou do lado certo, não sei, mas estou de volta para o lado de cá, ao lado do nosso ilustríssimo aqui, doutor Guilherme Lopes. Bem-vindo ao nosso Greencast. Muito obrigado, Alessandra. E eu estava até conversando com a Alessandra aqui, esse é o 5º Greencast que a gente faz, né? E com certeza ainda virão muitos pela frente, porque eu acho muito bacana, é uma oportunidade que a gente não dá, que a gente não vê por aí na realidade, né? E trazer convidados, trazer outras pessoas para falar ou da aprovação, ou do caso, ou então até mesmo sobre contabilidade nos Estados Unidos, como a gente já tem aqui, e também virão outros temas, é muito interessante. E a aprovação de hoje é digna de ser compartilhada, né? Olha só, hoje eu fiz questão de a gente convidar um cliente mais que especial, estava até conversando com ele aqui, como eu lembro do primeiro dia, quando eu conversei com ele aqui na Lopes Law mesmo, foi uma entrevista, foi uma consulta presencial, e ali eu falando com ele, falei, você é EB1? E ele falando, meu Deus, eu nem sabia, mas ele realmente não só é EB1, como ele é o recorde do escritório. Em apenas 3 dias o processo dele foi aprovado. A imigração recebeu e 3 dias depois o EB1 dele foi aprovado. Sério? 3 dias? Então vamos apresentar quem é essa figura já famosa aqui, carimbada aqui no escritório, da aprovação em 3 dias. Isso não... Será que eu sou isso tudo? Com certeza. Bem-vindo, Carlos Henrique. Muito obrigado. E obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E, Carlos... Vamos contar essa história direito, então. Exatamente. Deu tempo da pessoa ler? Vamos começar por aí, porque... Vamos começar falando do pessoal de casa, doutor Guilherme, que é um super currículo, né? Vamos falar a verdade. Temos que reconhecer. É mestrado, é doutorado, é livro publicado. Então, assim, hoje, gente, respeita o convidado, porque o negócio aqui hoje é bravo, entendeu? Conta pra gente, então, Carlos, um pouquinho aí dessa história sua, da sua profissão, para o pessoal que está em casa te conhecer um pouco melhor. Ok. O nosso pedido é que, na realidade, a ideia de vir morar aqui nos Estados Unidos, quem teve muito isso era minha esposa, né? Querida Neuci, presente aqui com a gente, seja bem-vinda, viu, Neuci? Está aqui. O sonho dela, né? Morar aqui, que ela tem um irmão que já mora há 28 anos nos Estados Unidos, né? Então, também era esse sonho. Só que a gente trabalhava lá, né? Então, esse sonho aumentou mais ainda a partir do momento que a gente se aposentou lá no Brasil. Né? Então, explica, pessoal, qual que é a sua profissão de formação? Engenheiro eletricista. Isso. Tá? Legal. Mestrado também em engenharia elétrica e doutorado em engenharia elétrica também. Tá? Ok. E professor, no início da minha carreira, trabalhei como engenheiro eletricista na Light, no Rio. Na época era Rio e São Paulo. Eu ia falar agora, para quem ainda não reconheceu... Carlos, naturalmente, trabalhava e estava no Rio esse tempo inteiro, para quem ainda não reconheceu pelo sotaque. É moderado. Falou chiado, né? Só falar dois, Exato. Começa a aparecer o chiado. Rio, Niterói, né? Ali perto de Niterói. Então, aí comecei a trabalhar na Light. Trabalhei 10 anos na Light, entrei como estagiário, depois continuei, né, como engenheiro. E era um departamento muito bom, que eu sempre gostei muito de estudar, de pesquisa. E o bom de lá era que eu não tinha uma rotina, porque a gente era como se fosse um departamento de consultoria dentro da própria empresa. Era uma empresa espetacular, era do grupo Braskem canadense. Depois ela foi estatizada, né? E virou do grupo Eletrobras, né? E separou também, né? Porque a Light era no Rio e em São Paulo, e a parte de São Paulo foi vendida para o governo do estado de São Paulo, na época do Paulo Maluf. Sim. Então, e a Light Rio ficou só Light, sendo uma empresa federal. Então, e como estava falando, como era um departamento de consultoria dentro da empresa, né, a gente recebia demandas de outros departamentos, né, para a gente resolver. Então, isso foi excelente, porque eu trabalhei em diversas áreas, né, atendendo pessoas dentro da própria empresa. Né? Diversos projetos diferentes, né? Não tinha monotonia. Exatamente. Coisa que eu não gosto raro, muito, essa monotonia, né, de sempre trabalhar anos e anos, fazendo sempre a mesma coisa. Né?
E uns 3 anos depois, concomitantemente, fiz concurso, né, para professor da UF, onde eu fiz a graduação, em Niterói, né, na Universidade Federal Fluminense. E depois fiz o mestrado, trabalhando também junto, a Light me liberava 2 dias na semana para eu fazer o mestrado. Então, parcial, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, né? E depois, um bom tempo depois, é que eu fui para o doutorado. Eu vi que minha carreira ia se vingar bastante dentro da universidade e pedi, né, inclusive, aliás, aí depois eu fui para o CEPEL, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, também do Grupo Eletrobras, né? E com isso me foquei muito na área de pesquisa, indo para o CEPEL, inclusive sendo um dos principais desenvolvedores de um simulador dinâmico usado por todas as empresas no Brasil, no exterior também, né? E para fazer a simulação dinâmica de um sistema de grande porte, sistema elétrico de grande porte, como o Brasil, né? País de dimensão continental, né? Como aqui também para os Estados Unidos, né? Também similarmente ao tamanho do Brasil. Eu ia falar justamente isso. Ele teve participação num projeto até de pesquisa que foi da Itaipu, não foi, Carlos? Você não teve um projeto desse? Que eu lembro até do processo que eu vi também. Tive alguma coisa assim em participação lá em Itaipu, levava alunos também para conhecer em visita técnica, né? Era uma visita diferenciada porque lá tem as visitas só para o pessoal que é leigo, conhecer, né? Conhecer a Itaipu, o que ela faz, né? A nossa não, era super especializada, consegui inclusive com amigos, né, engenheiros lá de Itaipu, para fazer palestra lá para os alunos e tudo, né? Então a gente acompanhou pelo menos umas 5 visitas, a gente levou alunos para lá. Entendi. E você imagina o seguinte, né? Só projetos incríveis, né? Eu ia falar que esse cara podia ter um EB1. Ele tem, né? Estava eu, Alexandre. Eu fui atender o Carlos e aí ele me contando, parecia a maior simplicidade, assim, parecia nada demais. Eu comecei a apertar ali, aí ele foi falando quando ele era professor, ele foi falando quando ele era chefe de cadeira, e eu falando, Carlos, você entende que isso daqui é o suficiente para um EB1? Ele tava, não achava que eu era tudo isso, até falou agora pra gente, e foi exatamente a sensação que eu tive na consulta. Eu falando, gente, o Carlos preenche todas as caixinhas aqui, eu tenho tranquilidade em fazer um EB1 para você. Porque a gente pensava que EB1 era para quem tinha prêmio Nobel e tal, né? Ou então esportista, né, que ganhou medalha de ouro em uma Olimpíada e tal. É difícil, mas não é tão difícil assim, vamos dizer, né? Exatamente. É difícil, mas é atingível. Atingível. Não é algo exato. Estamos aqui para dizer isso, né? Você não precisa ter ganhado um Nobel da física ou da engenharia para conseguir um EB1, na realidade, ou um Oscar, né? ou um Grammy, por exemplo, também não são necessários. Exatamente. E aí, depois seguindo na universidade, eu comecei junto em 79, era engenheiro da Light, e depois, quando fui para o CEPEL, eles mantiveram, porque era interesse também do CEPEL manter esse vínculo com a universidade, né? Então, aí já estava no CEPEL quando eu fiz o doutorado, né? Também trabalhando junto, né? Sem pedir dispensa de hora, nem nada. Né? E também trabalhando na universidade, então foi uma época muito pesada para mim. Pra você ter ideia, teve época de eu, contando isso tudo, minha atividade 16 horas por dia. Uau! Dormia 3, né? Então passou aí. Me identifico um pouco. Qualquer semelhança. Então, esse pessoal prodígio é desse jeito. E também trabalhava como consultor, né? Porque, principalmente por conta desse simulador que fui o principal desenvolvedor, né? Me chamavam empresas de consultoria, né? Porque eu fazia muito mais rápido do que contratar uma pessoa que... Nada melhor do que você contratar o autor, né? Para fazer aquele determinado serviço, né? Fazer muito mais rápido. Coisas que o cara ia levar 3 meses, eu fazia em 1 semana. Né? E a grande vantagem é que é o seguinte, né? O Carlos, ele é formado em engenharia, justamente engenharia elétrica, né? E aí é uma área que hoje os Estados Unidos está em busca.
né? Que ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? São áreas que os Estados Unidos têm buscado profissionais. E aí você vê uma oportunidade. Os Estados Unidos têm uma aplicação de um engenheiro elétrico com mais de 40 anos de experiência na área, com uma vasta experiência em pesquisa, né, com projetos de grande significância para um país já existente. Né? Você imagina o seguinte, se eu trabalho para a Eletrobras, a dimensão da Eletrobras no mundo deve ser uma das maiores empresas de energia elétrica no mundo inteiro. Né? Então, assim, um trabalho para uma empresa desse porte, com essa dimensão, com essa responsabilidade, e falando assim de energia renovável, pensando em várias fontes de energia no Brasil, que são muito mais limpas do que as fontes de energia aqui dos Estados Unidos, né? Então, qual a necessidade para os Estados Unidos? É enorme. Quer muito, evidente, Carlos. Exato, é evidente. Estados Unidos quer muito aqui. Para os Estados Unidos e a relevância para os Estados Unidos em ter um profissional com essa qualificação é evidente, né? E pensando nisso foi que eu falei, Carlos, a gente consegue aqui um AB1, não vamos para o AB2NW, vamos pelo AB1. Eu lembro que a gente conversou sobre a distinção entre não ir pelo AB2 e ir pelo AB1, e eu falei, como os critérios são mais objetivos e eu vejo preenchimento, eu acredito que a gente consiga ir com tranquilidade para B1. Porque, como você falou, você teve muita experiência na área de pesquisa, isso é o ponto 6 do EB1. Seu projeto entrou no ponto 5, né? Uma contribuição original de grande relevância. Todas as bancas da qual você julgou e participou entram no ponto 4 ali do EB1. Aí também tem a parte de liderança que você participou, que é justamente coordenador, chefe de cadeira de departamento dentro da universidade, né? Sem contar para a própria Laje, para próprias outras instituições que você participou, entra no ponto 8 do EB1. Salvo engano, a gente falou da sua participação na academia, que entra no ponto 2 do EB1, né? Então, assim, foram várias coisas. Gabaritou. Aí. Gabaritou, fechou a prova, entendeu? E em número de disciplinas, no nosso curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense, foram só 11 disciplinas que eu já ministrei. Só 11? Só 11. Quantos livros? Nada mais. 3 livros, tem um quarto no meio do caminho aí que pretendo já complementar ele e já passando para inglês, o que eu tenho uns 50% já pronto. Pois é. Está com uns 300 páginas, deve ficar aí com uns 600 e poucas páginas. Agora eu quero que vocês expliquem para o pessoal que está em casa, que está ouvindo a gente, ou no Spotify, está ouvindo a gente no YouTube, enfim. Explica essa história de aprovação em 3 dias, gente. Isso é verdade? Isso é boato? Isso é o quê? É fake? É fato? Como é que é esse negócio, doutor Guilherme? Você que sabe todas as datas de cabeça aí, explica pra gente. Vamos lá. Então vocês dois, façam um favor. Eu tô até explica como é que foi aqui isso. Os e-mails de aprovação. Porque eu recebo os e-mails de aprovação, o Carlos também recebeu. Mas eu recebo os e-mails de aprovação. Caso protocolado, que dia? A gente protocolou em maio de 23, né? Você lembra o dia... O dia exato? Foi dia 15, eles acusaram o recebimento, 15 de maio. Dia 15 de maio. Acusou o recebimento. Acusou o recebimento. E aí? 19 de maio, recebi de manhã cedinho, quando eu abro o computador. Uma notificação. Uma notificação dizendo que tinha sido Seu caso foi aprovado. Ou seja, eles tiveram terça, quarta e quinta para trabalhar em cima das 900 páginas que eles tinham para ver. Isso. Agora, foram 5 meses de árduo trabalho da equipe, né? Porque mais de 900 páginas está o meu processo. Então, quando a doutora Marina, né, que eu queria agradecer também aí com certeza o trabalho dela, né, que foi bastante minucioso, ela abriu lá um Dropbox, né, para eu ir depositando os arquivos. Eu não sei nem se ela teve tempo de ver tudo, porque eu depositei mais de 1000 arquivos. com a comprovação das coisas que eu fiz e tudo, né? Como consultor, como professor, ou seja, como engenheiro, né? Então... Isso é legal falar, porque assim, às vezes o cliente vem até nós, né, doutor Guilherme, e assim... A gente fala, olha, tem que ser um trabalho em conjunto, porque ninguém conhece a sua história melhor do que você mesmo. Sim. E aí, quanto mais material, quanto mais insumo, quanto mais contribuição ele coloca ali para o advogado, mais fica palpável, fica factível e fica com maior qualidade também. Porque tem hora que o advogado tem que literalmente, aquele famoso ditado, tirar água de pedra. Não que é leite de pedra, né? Enfim, whatever. Nenhum dos dois vai sair da pedra, mas vocês entenderam. Talvez seja mais fácil. Água ainda dá, né? Mas então a doutora Marina não teve que tirar leite de pedra, mas fez um excelente trabalho. E um grande abraço para a doutora Marina.
Mas então é isso, 3 dias e aí sai uma notícia. Um tempo completamente atípico, né, doutor Guilherme? Porque foi com o Premium Process. Foi. Então poderia ser em até 15 dias. Eles poderiam ter metido uma RFE, por exemplo. Ok, né? 15 dias, mas 3? É sério? 900 páginas, mas realmente foi... Eu lembro que foi motivo, assim, de espanto, de comemoração, de alegria, de surpresa, porque realmente E para quem não diferenciado. entende... Eu estava... Acho que o nosso prazo anterior era 5, né? Nosso recorde anterior era 5. Eu estava esperando Quebrou que fosse recordes. aprovado, né? Como eu falei, porque recebi aquela carta de recomendação e tal, né? De um professor da Universidade de Ohio, né? Me recomendando uma carta de 12 páginas, me recomendando bastante nas 3 áreas que a gente aplicou, né? Como engenheiro eletricista, como professor universitário e como pesquisador. Então, ou seja, uma pessoa da sua área nos Estados Unidos te recomendando. Isso. Então, muito bacana. Já sabia, mas estava aguardando uns 15 dias, né? Né? Então, e contando. Eu falei, caramba, não acredito. Foi tão rápido assim. Foi, exatamente. E para quem não entende, pessoal, o EB1, por que foi tão longo, né, o processo do Carlos? Porque na prática, o EB1 você tem que provar ponto a ponto. Então ele é um processo que eu particularmente prefiro o EB1 do que o EB2NW, justamente por ter uma discricionalidade menor, os requisitos serem mais claros, né? O requisito está escrito, então a gente vai e busca evidências que possam comprovar aquilo que está escrito na regulamentação federal, só que a gente coloca evidências para cada um desses pontos. E quanto mais pontos tiver, naturalmente mais evidências vão ter, mais necessidade de você corroborar com evidências do processo. E aí o Carlos, a gente argumentou, foram 6 pontos, né, Carlos? Que a gente argumentou no total. Então, 6 de 10 pontos foram argumentados como cumprimento. Foram 6 que foram dados? Eu nunca vou saber. Sabemos. Porque eu sei que foi o suficiente para eles aprovarem. E é isso que importa. E dentre os 10, né, que você precisa de 3, né? Foram 6, ou seja, conseguiu o dobro, né? Exatamente. O dobro do mínimo necessário, né? Mínimo. E aí, naturalmente, você precisa corroborar. E tem outros que praticamente... tem uns lá que... É para quem é esportista, quem é artista, quer dizer que eu não por exemplo, ver, o Todos que você podia se enquadrar, você se enquadrou. Eu lembro que a gente conversou que o 10º ponto não era aplicável a você, porque é arte de performance. Exatamente. Né? O 7º ponto não é aplicável a você, porque é exibição artística. Isso. Então não tem como você ter exibição tudo que era artística. possível, ele se enquadrou, né? Exatamente. Eu poderia, mas eu ia ter que ser muito... Teria que dar um giro, uma pirueta de balé, uma coisa meio podia dar um Exibição problema. artística dentro da área da engenharia elétrica. Podia dar um pouco de problema ali, né? Carlos, e como que foi quando você falou, você disse que era muito sonho da Neuci, né? E depois com a aposentadoria reforçou isso, esse desejo de vir. Sim. E aí, assim, é claro que a gente vê aí, né, toda a sua experiência e tudo mais, e muita gente tem esse preconceito. Ah, não, tá tarde para eu sonhar uma coisa diferente, tá tarde para eu pensar em imigrar. Você ouviu isso lá? Como é que foi a receptividade das pessoas ao seu redor? Família, amigos? Irmãos, que eu tenho vários, né? Somos 6 lá em casa. Todos davam força. Né? Legal. Muita força e essa questão de idade e tal, para mim isso aí... Enquanto a gente tiver força, né, para trabalhar e ajudar as pessoas também, que eu adoro ajudar, inclusive esses meus livros, né, já tenho eles depositados na plataforma ResearchGate para download gratuito. Tenho 23 trabalhos que estão lá à disposição de qualquer um entrar e baixar completamente gratuito, né? Tem 40 anos de experiência, legal, né? 23 trabalhos Louvável. que estão disponíveis. Você imagina, Louvável. tá explicado porque que é B1, precisa de mais? Tem artigos internacionais, tudo, né? Então, Não, mas eu achei legal você falando, enquanto a gente tiver força para trabalhar, para ajudar as pessoas, por que não também ter força para sonhar, força para fazer algo diferente, para não continuar, né, nada mais de botar do o mesmo? pijama e o chinelo e morrer para a vida, né? E aguardar a morte chegar. Então você não teve ninguém ali te julgando, falar, tem certeza, Não, graças a Deus, agora? não. Que bom. Então O meu irmão o mais ciclo que velho, você convive então, também é muito favorável, né? O meu irmão mais velho, principalmente, o Zé Ricardo, o nome dele. Um abraço para você, me vendo aí. Então, ele sempre deu muita força. Que legal. Tá. Vocês já tinham hábito de vir aqui ou investir aqui nos Estados Unidos? A primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos foi quando meu filho estava com 4 anos. Hoje ele está com 32. E a gente tem que sempre conciliar para vir para cá. Eu via pelo menos 2 vezes por ano.
Então Todas já as férias era- a gente sempre partia férias, né? Para dar para vir 2 vezes por ano, né? Então, partia 15, né? E estava sempre aqui. A gente adora esse país, né? E Então tá um pouco explicado também Isso. esse sonho E aí a de gente vir. acabou comprando casa, né? Aqui. Primeiro foram casas para locação e de temporada e tal. E quando a gente bloqueava para ficar nelas, né? E agora a gente resolvemos para morar, compramos uma outra casa para moradia, uma casa mais ampla, né? Com garagem, né? Para guardar carro e tudo que a outra não tem, né? As outras 2, né? Então era o que a gente precisava, né? Tem o carro também, que antes era sempre carro de aluguel, né? Que quando vinha, né? E não tinha nem onde deixar. Então, Então essa adaptação para vocês estão Pra tirando mim. de letra. Já sonhava em viver aqui, já vivia isso 2 vezes por ano. Eunice, você já estava querendo vir mesmo, né? Então, para tá mais tranquilo. Já tinha todo o Então não tem planejamento. perrengue de adaptação. Até perdemos as contas de quantas vezes, eu acho que mais de 50, 60 vezes, né? Esse Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil. E aí vieram só vocês, os filhos? Não, meu filho veio agora recentemente, em dezembro, para passar o Natal com a gente, Que delícia. mas já voltou porque ele tem a empresa dele lá também, né? Que trabalha com valuation. Né? Então chega uma hora ele que vai foi meu todo aluno mundo... também na universidade. Ele fez também engenharia elétrica, né? E depois terminou, começou a trabalhar na Light também, como eu comecei no início. Mas depois ele resolveu me perguntar o que eu achava dele fazer um outro curso, né? Ele fez também engenharia de petróleo, né? E hoje não trabalha com nenhuma coisa nem outra, né? Mas a base matemática é muito forte, né? Principalmente para essa área, junto com o sócio dele que é economista, né? E abriram isso aí. Evaluation é Isso. um mercado bem amplo lá no Brasil, né? Para vendas de E quem empresas e tudo mais. comprou uma parte da empresa dele foi o Thiago Negro, do Primo Rico, Ah, que legal. em São Paulo. Caramba. Inclusive, eles abriram uma filialzinha em São Paulo exatamente para estar mais próximo dele. Caramba. Show. Ele queria até comprar tudo. Né? Ele queria comprar a empresa toda, eu que dei força. Não vende tudo. Se Vende você uma vai parte e passar, vira sócio do Primo Rico. Melhor coisa que você faz. Ele vendeu 15% só. Aí, tá vendo? Isso aí, segura. Segurou E hoje- está indo bem. E hoje estamos aqui aguardando agora só a aprovação do I-485 do Green Card propriamente dito, né? E como é que tá essa expectativa? Ah, muito grande. Continuamos ali no aplicativo, Ou então- atualizando. Ou então a autorização de viagem, né? Também que ainda não chegou. Uhum. Chegou, temos já fizemos biometria, tudo, né? Tá faltando agora o exame. Bem-vindo ao médico. clube. É. Né? A Neuci até falou assim antes da... Recebemos o Social Security, né? Tá ótimo. E a autorização de trabalho, trabalho. né? Isso. Foi que saiu primeiro, né? A Neuci até falou pra gente que esperava que o Greencast fosse só uma Uma desculpa pra poder desculpa. Não, entregar não é o Green Card gravação, de não. vocês. Se chegasse aqui e achasse champanhe. Não, Mas. surpresa. Aí eu falei que eu vou fazer isso. Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Eu vou Só não ainda- foi hoje, né? Só não foi hoje. Se Deus quiser, vai ser logo breve. mais, né? Mas assim, Você espera. com certeza... E quem sabe mais tarde também um processo de cidadania, né? Com certeza. Não, o processo de cidadania daqui a 5 anos com certeza Sim. está marcado já, né? Agora, uma pergunta que eu recebo muito, Carlos, que muita gente me pergunta. E assim, você não precisa nem dizer qual a sua idade, tá? Se você não quiser, fica à Não, vontade. não tem problema nenhum. Mas uma das coisas que eu mais recebo de pergunta é: Doutor Guilherme, idade pode ser um empecilho? Assim, se eu for já mais experiente, pode ser um empecilho para mim? Carlos, o que você responde para isso? É um empecilho para o Green Card? Eu acho que não. Pelo contrário, aqui no Brasil tem muito isso, né? De questão de idade, tá? Respondendo a sua pergunta... Você tá com 40 e quantos? 69 caminhando para 70. Não, parece, Aí, ó. para mim, 5 de abril. eu daria 43. Né? Eu daria 43. São seus olhos. Doutor Guilherme, eu não vou te perguntar quantos anos você me daria. Não, vou perguntar, porque aí vai que você me dá uns 22, aí eu vou ficar bem feliz. Ele tá sendo bem... Alice, se eu não soubesse que você é mais velha do que eu nunca diria. que você é mais velha. Tá. É porque pra ele você deu a minha idade. Tá? É por isso que na hora que você falou, eu já fiquei assim. Oi? 45. Então, 43. Não, 43? já fiz 44. Eu esqueço, gente. Vamos lá, vamos focar no Carlos. Vai lá, Carlos. Então você tá com 69, super feliz. E fazendo 70 em abril. Vamos Já tô fazer um pertinho. festão aqui em Estados Unidos, então. 69, Fazer um festão, né? com aprovação de EB1, com 69 anos. Então, assim, um green card por trabalho,
sendo aprovado para um cliente nosso em 3 dias, com 69 anos. Então a resposta para mim definitiva é não. Idade não é um empecilho. E aí agora principalmente aqui nos Estados Unidos, eles querem esse pessoal com experiência. Exato, Sim. Né? a gente fala inclusive isso pro para passar para outros, né? Mais novos e tudo, né? Essa sua experiência aí, para mim, isso aí é o que eu mais gosto de fazer, né? E é Sim. compartilhar isso, né? Exatamente, de poder contribuir na sociedade americana. Por isso não é que eterno, um dia a gente vai. Eu quero deixar esse legado, Sim, né? Legal. Nos meus livros e com Nos certeza. trabalhos. Não é à toa que você trabalhou dentro da universidade, né? Que você já instruiu Já tantas pessoas repassou esse a fazer conhecimento. justamente isso. Isso. E quantas matérias foi que você falou que você deu? São 11. São 11. Só um currículo inteiro, né? Alguns Pro semestres curso de inteiros. elétrica, algumas também para o curso que era conjunta, né? Para o curso de engenharia de telecomunicações. Entendi. Direito nunca foi, não. Não. Isso é muito difícil para mim. É, que isso. Então agora, doutor Guilherme, quando alguém te perguntar, né? A idade pode ser um empecilho? Em vez de responder, você vai mandar o link desse Greencast. Falar, assiste aí e depois a gente conversa, não é isso? Porque aí a Exato. pessoa vai se inspirar na história do Carlos e saber, puxa vida, eu posso pegar todo o meu conhecimento, a minha experiência e transformar isso em algo para mudar de vida em qualquer momento que eu quiser da minha história. Não é A isso? gente está fechando um EB1 de 11 anos, né, Ale? 11 anos de idade. 11 anos de idade. Um EB1. 11 anos de idade. Mesmo? 11 anos de idade. Até nem você tá Um falando super aqui. gênio? Como assim? 11 anos de idade. Super gênio. É uma outra área, né? É uma área É um artística. outro fenômeno. É, mas 11 anos de idade. E temos aqui um outro EB1. Ginástica olímpica? Não. É a área artística de entretenimento. Ah, tá. E temos aqui um outro EB1 de 69 anos de idade. Então, idade, Então, idade não é empecilho. um fator. Não entra no cálculo. É claro que, naturalmente, é mais difícil você encontrar um EB1 de 11 anos, porque justamente é pouco tempo de experiência de vida, né? Sim. Mas isso não impede a pessoa de chegar a topo. Como até o Carlos inicialmente pensou, esporte, né? Que, por exemplo, tem muita gente que tem 14, 15 anos, já tá lá naquela competição e já é o medalhista, já é campeão e tudo mais. Começa lá desde 3 anos. Exato, né? Então, é claro que também poderia ser uma Parece realidade. que nasceu em cima da trave ali, né? Mas, num aspecto acadêmico, é claro que a gente não vai ter um EB1 de 11 anos no aspecto acadêmico, porque não tem nem como. Mas agora a gente tem aqui, por exemplo, o Carlos, que tem carreira brilhante dentro da academia. Obrigado. Né? E também fora da academia, né? Para as próprias empresas e tudo mais. E tá aqui, EB1. E é interessante na academia, principalmente dentro da engenharia, acho que em todas as profissões, mas principalmente dentro da engenharia, você trazer a sua experiência de fora para dentro da academia. Não ficar... Conheço vários professores que nunca trabalharam fora, então não tem experiência de trabalhar, né, em alguma empresa, né, e aprendeu só o que ele viu nos livros e tudo, que não é a mesma coisa, né? Sim. E você passar a sua experiência profissional de fora da academia para os alunos, né? Então, isso é muito bem-vindo também para a academia. Com certeza. Ou seja, tudo nesse currículo é bem-vindo, né, para ser assimilado aí pelos Estados Unidos. Então, assim, parabéns, Carlos, viu, pelo currículo, pela aprovação, Obrigado. pela história, por essa mudança aí, né, nesse momento da vida de vocês. E aí a gente pergunta, né, diante de toda essa mudança, sente falta do Brasil? Voltaria em definitivo, sim ou não? Não, definitivo, acho que não. Não, né? Já tá Agora já viraram a chave. Mas falta a gente sempre sente, né? Querendo ou não, tem família, tem amigos, sim. tem a comida, que Tem pelo amor de filho lá, Deus. né, também, né? Então... Mas o bom é que agora vai ter toda essa mobilidade, né? Assim que o Green Card chegar, assim que ou a autorização. No meu caso, não sei se você sabe, eu recebi meu Green Card antes de receber a autorização de viagem. Portanto, né? Então, tomara que... Eu não sei se eu te desejo isso, mas eu te desejo isso no sentido de que o Green Card chegue logo, bem rapidinho, entendeu? Exato. Mas nessa mobilidade, né? Tomara que os dois permite. cheguem juntos e Isso. semana que vem de preferência. Mas então... o que você falaria, Carlos, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente, está assistindo a gente e que pensa e que está ali fazendo planos, fazendo conta, pensando se tem coragem, se não tem coragem, se quer dar o passo, se não dá o passo. O que você acha que pode ficar como uma mensagem para esse pessoal que está acompanhando a gente? Eu acho que primeiro tem que partir da vontade da pessoa, né? De querer realmente ir para um país, né, que não é o seu de origem, né? De onde nasceu, mas que é um país que te dá muitas oportunidades,
Né? E então os Estados Unidos têm muito interesse, né, em trazer essas pessoas, né, com qualidade de profissional em todas as áreas, basicamente. Né? Ele acolhe, né, de braços abertos. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né, que não desista do seu sonho. Se seu sonho é vir para cá, para morar, para trabalhar, né, ele está sempre pronto para se tornar realidade. Verdade. Como diz o slogan da Disney, né? Que fala, Where dreams come true. Exatamente. This land is where dreams come true, né? Com certeza. É isso aí. Se E você aqui pode sonhar, você pode realizar, não é isso que o Walt Disney falava? Exato. E aqui é uma vasta, um lugar com vasta oportunidade. Então, assim, para profissionais da área de STEM, por exemplo, a busca está imensa. Então, se você está pensando, mas eu não sei se eu consigo encontrar algo, olha eu. Eu era advogado, vim para cá e me tornei advogado. O Carlos, engenheiro elétrico, veio a partir das conquistas enquanto engenheiro, enquanto professor, enquanto pesquisador. E uma das coisas que eu sempre falo, que é um ponto para mim que eu fico pensando e eu fico, gente, é impressionante. A realidade, tanto para o advogado quanto para o engenheiro, vai ser igual nesse sentido. Mas no Brasil, enquanto advogado, se eu tenho uma causa, eu cobro, sei lá, R$5.000, 2 anos de causa, certo? Aqui uma causa parecida, uma causa de briga, né? Que não é o que eu lido, mas tem muito. O advogado cobra por hora. A gente está falando ali de $100.000, $150.000 para poder fazer aquela causa, se ela durar 1 ano, 2 anos, facilmente chega a esse valor. E assim como o engenheiro. O engenheiro no Brasil ganha bem, não ganha mal, né? Mas aqui tem uma valorização ainda maior. Então é um lugar onde a gente vê uma valorização muito grande daquilo que você lutou tanto para conquistar, né? Então é um pouco daquilo. Eu não sou a pessoa compensador, né? Eu não sou uma daquela pessoa que defende com unhas e dentes meritocracia, mas eu acho que quanto maior o esforço que você tiver na vida, mais vale você ser reconhecido, valorizado, remunerado. E aqui você potencializa essa recompensa, né? Exato. Assim, daquilo que já foi investido no passado. Então, exato. Por isso que eu digo. Eu defendo a meritocracia. Gosto muito, né, de quem usa, né, a meritocracia. Porque isso, para mim, é uma forma de você estimular os outros, né? Também é ter o seu se moverem, né? Exatamente. E aqui é o lugar onde mais se fala em meritocracia. Se valoriza isso, né? Então, olha, assim, gente, então se você muito... precisava de um incentivo aí, uma força para se mover, para ir em busca daquilo que você acredita, do seu sonho, né, Carlos? Então, hoje ele está aqui para deixar essa mensagem aí para vocês. Isso aí. Você pode sonhar. Ele não é o Walt Disney não, mas também deixou essa mesma mensagem, você pode realizar, não é isso? Exatamente. Exatamente, né? Se sonha, muito bom. Porque basta ir atrás dele e você vai conseguir. Com certeza. Ok. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado pela confiança, né? É um prazer te representar nesse processo. É um prazer poder cuidar dessas conquistas todas que você teve até aqui e poder traduzi-las para um oficial de imigração, entender o quão relevante e o quão você tem habilidades extraordinárias, né? Então, muito obrigado pela confiança também nesse processo. Vamos continuar aqui, né, até o fim aqui, porque falta pouco para pegar o Green Card, e aí depois eu ainda vou ter mais uma oportunidade de ter você como cliente, que é na cidadania. Né? Depois da cidadania, aí realmente eu vou ter o maior prazer de falar, Carlos, agora é só colaborador, porque cliente você não vai mais lidar com a USCIS para nada. Okay. Bom, eu que agradeço então por vocês terem também, né, aceitado, né, esse meu projeto de vida, né, de vir para cá. E então fico bastante grato pelo empenho de vocês, né, a doutora Marina, em especial, né, que foi ela que mais cuidou do meu caso, né, e deixou isso tudo acontecer, né, um ponto que está, né, já prontinho, né, na boca do forno para sair. É isso aí. Pessoal, e a gente agradece vocês mais uma vez por acompanharem com a gente essa história incrível, tanto do currículo quanto do prazo aí, essa mudança de vida que não tem hora para acontecer e por ter acompanhado tudo isso e valorizado aí mais um episódio do Greencast, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Ok. Tchau, tchau, gente. Tchau.